Muito bem, nós estamos falando para você uma sequência de aulas a respeito de escolha intertemporal e a gente vai agora falar um pouquinho a respeito da otimização pela parte do consumidor, ok? Vamos lá então para a nossa aula. Então, vamos lembrar alguns conceitos aí que são absolutamente importantes. Quando nós estamos falando da otimização do consumidor, é preciso você lembrar que o consumidor alcança o seu nível mais elevado de satisfação escolhendo o ponto sobre a restrição orçamentária. Perdão, ele repetiu aqui 2 vezes. Corrija aí, por gentileza, em casa. Tire isso aqui. Continuando, então. O consumidor alcança o seu nível mais elevado de satisfação, escolhendo o ponto sobre a restrição orçamentária, que, obviamente, está na curva de indiferença mais elevada. Isso porque, você se recorda, que nós estamos partindo de uma questão óbvia, né, que é, na verdade, a racionalidade econômica. Pela racionalidade econômica, a gente se recorda que mais é preferível a menos. Então, há uma tendência, salvo exceções, de que o consumidor prefira mais a consumir menos. Portanto, quando nós estamos falando a respeito da otimização do consumidor, nós sabemos que a curva de indiferença será aquela mais elevada e que, portanto, tangencia, né, a minha restrição orçamentária. Se nós pudéssemos aqui, né, representar isso, imaginemos que a minha restrição orçamentária fosse essa. Na verdade, a pergunta óbvia é a seguinte: qual é a curva de utilidade? Utilidade 1, utilidade 2 ou utilidade 3, que terá a otimização do desejo do consumidor. Óbvio aí, né? Que se minha restrição orçamentária é essa, a utilidade 1 está aquém, né, da satisfação máxima, né, da minha otimização do meu consumo, da utilidade. A utilidade 3 está além da capacidade da minha restrição orçamentária. Portanto, a utilidade 2 é aquela que tangencia a minha restrição orçamentária e que, portanto, será, na verdade, a curva de indiferença dada essa restrição. Então, dizendo de outras maneiras, né? No ponto ótimo, a curva de indiferença é tangente à restrição orçamentária intertemporal. Ela vai indicar qual é a melhor ou qual é a combinação ótima de consumo presente e consumo futuro nos 2 períodos que o indivíduo pode dispor, dada a sua renda presente e futura e dada, obviamente, a taxa de juros que ele poderá oferir se decidir consumir menos no momento presente e poupar mais, auferindo, então, taxa de juros no momento futuro. Então, no ponto ótimo, né, do consumidor, temos que a inclinação da restrição orçamentária é igual à inclinação da curva de indiferença intertemporal. Isto indica que o indivíduo está desejando fazer é igual ao que ele pode fazer. Portanto, na verdade, ele está escolhendo a cesta de bens e de serviços que satisfaz o máximo dos seus desejos, dada a sua restrição orçamentária. Se assim é, nós podemos afirmar que que a taxa marginal de substituição será igual a A, que é igual a 1 mais R. Então, vamos lá. O modelo, assim, de escolha, né, intertemporal. Uma análise formal. A maximização da utilidade entre o consumo presente e o consumo futuro, entre C1 e C2.
lembrando que o consumo se dá em função da renda, portanto, o consumo futuro será igual à renda futura mais 2. Então, nós temos, né, que, na verdade, né, 1 mais R e 1 mais R, que será, na verdade, né, a minha remuneração obtida com juros, caso a decisão no momento presente seja poupança, comporá parte da minha capacidade de consumo futuro. Então, nós podemos comparar também os efeitos de uma mudança na renda. Então, um aumento na renda nos períodos 1 e 2, ceteris paribus, ou seja, tudo o mais permanecendo constante, desloca a restrição orçamentária intertemporal para fora e para a direita. Uma razão óbvia. Se, na verdade, nós temos aí, né, um aumento da renda, eu tenho, então, um deslocamento da minha reta orçamentária 1 para a minha reta orçamentária 2, portanto, para a direita e para fora. Se o consumo em ambos os períodos forem bens normais, e aí você se recorda também das aulas de microeconomia da professora Amanda Aires, que para os bens normais, quanto maior a renda, maior a quantidade demandada. O que não é válido, você se recorda, quando nós temos, por exemplo, os bens de Veblen, né? Ou seja, quanto maior o preço, maior será a quantidade demandada, e para os bens que nós poderíamos chamar de anormais, né? Ou seja, aqueles que quanto maior o preço, maior a quantidade demandada. Ora, nós vamos poder perceber que se o consumo em ambos os períodos forem bens normais, ou seja, dado um aumento da renda, nós teremos um aumento da quantidade demandada. Isso porque, para os bens que nós consideramos anormais, um aumento da renda, ou ainda um produto de segunda qualidade, você terá queda na quantidade demandada. Então, se o consumo em ambos os períodos forem bens normais, este aumento da renda aumenta o consumo em ambos os períodos. Claro, se nós temos lá um deslocamento para a direita, né, da restrição orçamentária, nós vamos ter um aumento de renda no momento presente ou no momento futuro, desloca a linha de restrição orçamentária para fora. Então, eu, na verdade, tinha aqui a restrição orçamentária 1, momento presente, restrição orçamentária 2, momento futuro, consumo no momento presente, consumo no momento futuro. O que nós aprendemos? Que, na verdade, as cestas de utilidade serão aquelas que irão tangenciar a curva de restrição orçamentária. No nosso caso, para a restrição orçamentária 1, na verdade, a nossa curva de utilidade será igual a 1. Na nossa restrição orçamentária 2, será utilidade 2. Portanto, tangenciando, né, a minha restrição orçamentária e satisfazendo o máximo das minhas necessidades e desejos. Mas nós podemos calcular ainda o aumento na taxa de juros sobre a restrição orçamentária. Ou seja, a receita com juros, né, no momento futuro é maior do que no momento presente. Então vamos lá, vamos pensar. Um aumento na taxa de juros implica que a reta de restrição orçamentária intertemporal deverá girar até uma posição mais vertical. Para uma determinada redução em consumo, portanto, redução em consumo presente, você obterá mais consumo no segundo período, quanto maior for o aumento da taxa de juros. Então, se você tomar uma decisão
dada a taxa de juros elevada no momento presente, de que, na verdade, você deve poupar mais no momento presente, aplicando parte do capital não consumido em investimento, a tendência é que você tenha no futuro uma quantidade maior de renda, que será dada pela renda futura, mais a receita de juros, né, e o montante poupado no momento presente, para poder consumir no futuro. Então, visto que a dotação inicial permanece igual a renda 1, renda 2, o giro, na verdade, ocorre em torno da dotação inicial da renda. Vamos visualizar isso. Efeito, então, de um aumento da taxa de juros sobre a restrição orçamentária. Receita de juros futura maior do que a receita de juros presente. Então, vamos lá. Um aumento da taxa de juros, renda futura com juros maior do que a renda presente, aumenta a possibilidade de consumo futuro e desloca do ponto B para o ponto B'. Então, na verdade, nós temos uma rotação aqui de B para B'. Um aumento da taxa de juros reduz as possibilidades de consumo presente ceteris paribus, ou seja, tudo mais permanecendo constante, portanto, não haverá, na verdade, uma redução de preços no momento atual. Resultado, renda futura é igual a consumo futuro, renda presente igual a consumo presente, menos a poupança. Dada essa questão, então, nós poderemos concluir da seguinte maneira. Um aumento da taxa de juros de R1 para R2, ou seja, receita de juros futura maior que a presente, ceteris paribus, implica, né, que a poupança será igual a zero e que a restrição orçamentária se torna mais inclinada. Isto implica que as possibilidades de consumo presente se reduzem, mas aumentam as possibilidades de consumo futuro, dada que a renda futura me é dada pela renda presente menos consumo, mais, né, o total poupado mais R, ou seja, a receita de juros. Então, finalizando, como que o consumo responde a uma mudança em R? Então, vamos lá. Um aumento em R desloca a restrição orçamentária em torno do ponto renda presente e renda futura. Como mostrado aqui, consumo presente cai e consumo futuro aumenta. Contudo, isso pode ser diferente, né? Claro, por que pode ser diferente? Porque eu estou levando à consideração ceteris paribus, ou seja, tudo mais permanecendo constante. Se tudo o mais permanecer constante, uma elevação da taxa de juros no presente desestimula o consumo e incentiva a poupança, permitindo então que no futuro eu tenha a renda futura mais o valor da poupança presente mais a remuneração de juros, o que significa um maior consumo futuro. Ok? Forte abraço e até a aprovação.